Fala pessoal, tudo bom? Audiocast número 4 aqui já. Hoje eu vou trazer um tema para vocês que é como o nutricionista pode trabalhar com mudança de comportamento, né? É um tema bastante complexo e ao mesmo tempo aí eu percebo que tem muitas pessoas que às vezes simplificam ele de alguma ou tentam simplificar, né? Essa questão de como trabalhar com mudança de comportamento, no sentido de colocar tudo isso, toda essa habilidade, essa capacidade de, na prática mesmo, trabalhar com mudança de comportamento, mudança de hábito, estilo de vida, tudo isso dentro de uma questão que chama nutrição comportamental, né? Então a gente coloca ali tudo isso dentro de nutrição comportamental e acaba resumindo também a nutrição comportamental a talvez o estudo do comportamento, o estudo da neurociência, algo nesse sentido, estudo do comportamento alimentar principalmente, né? E acaba que esses termos acabam confundindo e a gente busca desenvolver essa capacidade estudando um tema. Então, se eu estudar nutrição comportamental, se eu estudar neurociência, eu vou conseguir promover, ajudar, trabalhar com mudança de comportamento na clínica. E esse é um grande erro, né? O resultado que eu vejo dessa falta de clareza, de saber, bom, o que é o estudo da nutrição comportamental versus eu conseguir trabalhar de fato ali na clínica com mudança de comportamento com meus pacientes. O resultado é que muitos nutricionistas fazendo várias pós, várias imersões, se aprofundando em neurociência, enfim, estudando muito essa questão ali, entre aspas, né, nutrição comportamental e o que envolve uma nutrição comportamental. E isso vai estar muito atrelado, óbvio, né, ao que a pessoa que está buscando e estudando entende por nutrição comportamental. Então ela vai buscar ali, né, o que ela entende por isso, porque no fim das contas, eu vejo que a maioria que está estudando nutrição comportamental e todos, né, tudo que abre dentro dessa nutrição comportamental, neurociência, comportamento alimentar e por aí vai, a maioria dos nutricionistas que estão buscando estudar nutrição comportamental, eu vejo que eles estão buscando e querendo desenvolver habilidades para trabalhar com mudança de comportamento. E aí eles acham que através desse conhecimento de neurociência, por exemplo, né, eles vão conseguir ali ter um resultado. E esse resultado, né, entende-se por vou conseguir ajudar, de fato, ali na clínica, na minha prática clínica, os pacientes a melhorarem alguns hábitos, mudarem alguns comportamentos que são importantes para uma boa adesão no planejamento alimentar, mudar algum comportamento que está prejudicando o estilo de vida, a qualidade de vida desse paciente, que vai além de uma prescrição de dieta, por exemplo, né? Então, vamos lá, vamos entender aqui o grande objetivo como, cara, eu gostaria muito de trabalhar com mudança de comportamento. O que eu preciso desenvolver, o que eu preciso saber para que isso aconteça? Bom, sem sombra de dúvidas, né? Sem nenhuma sombra de dúvidas ali, entender de comportamento, seja esse comportamento alimentar ou não, é crucial para você trabalhar com mudança de hábito, com mudança de comportamento, para você conseguir promover melhorias no comportamento do seu paciente, ajudar ele efetivamente na mudança de um estilo de vida, né, que hoje pode estar um estilo de vida ali menos funcional, menos adaptativo, e você quer ajudar ele a trazer ali um estilo de vida mais adaptativo, mais saudável aí, para o que ele se propõe a fazer, construir, o estilo de vida que ele está buscando, a dificuldade que ele está buscando resolver e por aí vai. Então saber, né, que o estudo do comportamento é importante, é crucial, e você vai precisar estudar sobre o comportamento, ele, né, novamente, seja ele alimentar ou não, porque a base do comportamento alimentar é o estudo do comportamento, né? É um leque, é um dos braços, né? Tem um comportamento alimentar e tem outros comportamentos, mas o comportamento alimentar é um dos tipos de comportamento. Beleza. Só que só isso não é suficiente. E aqui é o ponto não é suficiente porque você não sabe o suficiente, talvez, de comportamento. Às vezes, o seu conhecimento técnico sobre o comportamento, às vezes, está até bom, está até suficiente já para você conseguir trabalhar na clínica com mudança de comportamento. Talvez não seja o suficiente para você dar uma pós-graduação, construir uma aula super complexa, nos detalhes ali, as coisas mais atualizadas sobre o comportamento. Talvez para isso não seja suficiente, mas às vezes para a clínica seja suficiente. Só que não está sendo suficiente para gerar mudança no paciente, porque além do conhecimento ali de comportamento, você vai precisar de outros conhecimentos e outras habilidades, tá?
E eu vou trazer aqui para vocês de forma resumida, obviamente. Eu vou trazer a minha experiência sobre como que eu trabalho com comportamento alimentar enquanto nutricionista. E aí você pode me categorizar como um nutricionista comportamental, você pode me categorizar como um terapeuta nutricional, você pode, enfim, né? Colocar ali a categoria que você bem quiser no como eu trabalho, né? Que tipo de nutricionista eu sou. Mas no final das contas eu sou um nutricionista clínico, né? Que tem esse olhar e tem essa atenção para, além da dieta, trabalhar também para comportamentos que influenciam na dieta, na alimentação do meu paciente, tá? Seja por objetivos estéticos, de saúde, por aí vai. Então que eu vou trazer essa experiência minha e vou também trazer um framework, né? Que é um passo a passo ali, um modelo mental que veio de um mapeamento, basicamente, do que eu faço na minha prática e como é que eu trabalho esses aspectos além da dieta com os pacientes dentro do meu acompanhamento nutricional. Isso daqui, obviamente, não é algo que você vai achar em artigos científicos, tá? Não que isso não tenha o seu valor, não tenha embasamento em ciência, obviamente eu construí isso com base em muitos dados, na minha experiência e tudo mais, mas não é um passo a passo ali que você vai achar na revista da Nature como o passo a passo ideal para você trabalhar com acompanhamento nutricional, né, comportamento alimentar, etc., validado pelos maiores autoridades cientistas do tema, né? Não é essa a proposta aqui. Esse framework, esse passo a passo é uma forma de simplificar, clarear, trazer assim, uma simplificação de algo que é muito complexo. Não para que você ignore a complexidade, mas para que você consiga visualizar de cima, visualizar o macro, para a partir da visualização do macro, o que eu preciso entender e saber, a partir da visualização do macro, você começar a entrar nas esferas mais micro, começar a entender ali mais no detalhe cada parte. Então vamos lá. O que seria esse framework então, né? Ele basicamente, eu entendo que ele tem que começar pela entrevista clínica. Então tudo parte de uma boa entrevista clínica, tudo parte de uma boa anamnese. E nós acabamos nos deparando com a anamnese na faculdade, aquela lista gigantesca que você pergunta tudo para o paciente e no final das contas você acaba não investigando nada, né? Então a maioria dos profissionais da área da saúde, não é exclusividade do nutricionista, tem muita dificuldade de fazer anamnese, tem muita dificuldade de fazer entrevista clínica. E para que você consiga fazer uma boa anamnese, uma boa entrevista clínica, você vai precisar de algumas habilidades, né? Técnicas de comunicação, principalmente, você precisa saber se comunicar, tanto você precisa saber, né? Comunicar o que você está querendo comunicar, conseguir perguntar o que você está conseguindo perguntar, influenciar o outro a trazer o que você está precisando saber para coletar mais informação, mas também você precisa entender o que o outro está falando, né? Quanto mais você ali conseguir entender o que o outro está querendo dizer, ainda que ele tenha dificuldade de verbalização, ainda que os termos técnicos, né, eles não se dialogam ali com o paciente, porque ele vai às vezes falar que ele tem compulsão alimentar e muitas vezes, né, na prática a gente percebe que não é uma compulsão alimentar. Mas isso não importa para a entrevista clínica, por quê? Porque o que importa é o que o paciente está verbalizando. E a partir desse sofrimento, dessa dificuldade, dessa queixa, de como ele está verbalizando, a gente entende que, beleza, ele não é obrigado a saber os critérios do DSM-5 do que é uma compulsão alimentar. Para ele tá ali com muita dificuldade de controle da alimentação e ele pode verbalizar como vício em doce, ele pode verbalizar como vício em comida, ele pode verbalizar como compulsão alimentar, ele pode verbalizar como exagero. Não necessariamente isso precisa estar correto tecnicamente, mas a gente precisa então aprofundar isso, saber, né, começar a aprofundar e entender o que ele está querendo dizer com isso. Estimular ele a descrever melhor o que seria essa compulsão alimentar que ele trouxe e a partir dessa investigação, a partir dessa entrevista clínica que tem método, tem passo, tem toda uma estrutura e tem técnicas para fazer, que daí vai entrar entrevistas, né, técnicas de comunicação, técnicas de entrevista, como a própria entrevista motivacional, questionamento socrático, perguntas abertas, paráfrase, resumos e por aí vai, tem bastante coisa. Quem participou da Masterclass ali, eu passei, né, boa parte dessas técnicas para vocês. E então assim, você precisa na entrevista clínica fazer uma boa anamnese. O que é uma boa anamnese? Um bom rastreio, um bom mapeamento da situação atual desse paciente, o que ele está buscando resolver, quais são as expectativas dele com o acompanhamento, com o processo,
quais já foram as experiências dele, então você precisa entender além do escopo biomédico ali, bioquímico, que seria no sentido de, beleza, como que tá os exames dessa pessoa, circunferência abdominal, peso, altura, etc. Se ele está no estado nutricional X ou Y. Legal, isso daí é importante. Essa avaliação física ela é importante. Só que além dessa avaliação física, cara, como que tá o aspecto emocional desse paciente? Como que tá o nível de estresse dele, o nível de ansiedade? Como que esse paciente entende a doença dele, ou o problema dele, ou a questão, a dificuldade dele? Como que ele vivencia isso, né? Quais são os pensamentos dele sobre isso, qual é a experiência dele sobre isso, como que ele imagina isso sendo resolvido ou não. Tudo isso faz parte da entrevista clínica. E de uma boa entrevista clínica, no final das contas, em última análise, uma boa entrevista clínica a gente faz o quê? Nós coletamos as informações que são pertinentes. É basicamente isso. Uma boa entrevista clínica, ela vai ter ali uma coleta de informação, não necessariamente volumosa e quantitativo, né? Quanto mais eu coleto, melhor, não necessariamente. Mas quanto mais eu coleto de informações que são relevantes. Para o quê? Para você conseguir fazer um raciocínio clínico assertivo. Entender ali dentro daquele contexto, daquela pessoa, daquele indivíduo que ele é único, o que está rolando. Então, a entrevista clínica bem feita, ela vai te permitir ter boas informações pertinentes para que você faça um raciocínio clínico. E esse raciocínio clínico, você tem que fazer um diagnóstico. E aqui entende-se diagnóstico não no sentido de você fechar ali todas as características, por exemplo, para você diagnosticar uma pessoa com diabetes, ou você diagnosticar uma pessoa com transtorno de compulsão alimentar, ou né, diagnosticar ela com ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizado, enfim. Uma que nós nem podemos, enquanto nutricionistas, fazer diagnóstico de transtornos psiquiátricos, né? Em especial ali o transtorno alimentar, mas também outros transtornos de ordem psiquiátrica, nós não podemos. Quem faz isso é basicamente o psiquiatra e o psicólogo que podem fazer isso. Não só porque eles têm muito mais competência que os nutricionistas para fazer isso na maioria das vezes, mas também que por legislação, né, por critérios ali, são esses profissionais que fazem. Então nós não fazemos. Mas o fato de nós não fazermos diagnóstico nesse sentido, né, não significa que nós não podemos entender que esse paciente tem alguns traços de alguns diagnósticos. Então a gente não precisa fechar um diagnóstico certinho. Nosso papel aqui, quando eu falo diagnóstico, não é fechar um diagnóstico para você passar para um psiquiatra, esse psiquiatra entender de fato o que está acontecendo e já saber ali exatamente qual medicação passar. É fechar o seu diagnóstico, né? Se a pessoa vem relatando que está com muita dificuldade de emagrecer, o seu diagnóstico, o seu raciocínio clínico pode ser, cara, eu entendi aqui, por toda a entrevista clínica que a gente fez, que esse paciente não consegue emagrecer por conta disso, por conta disso, por conta disso e por conta disso. Essa conclusão que você tirou, esse raciocínio clínico que você tirou, não necessariamente vai bater com todos os critérios diagnósticos, nem necessariamente é uma doença que a pessoa tem, mas são os fatores que levam ela a sustentar essa queixa, a sustentar essa dificuldade, a sustentar esse cenário que ela está hoje, que ela quer mudar. Então, esse diagnóstico que eu comento aqui, esse raciocínio clínico, é mais no sentido de, esse paciente que está na minha frente, quais são os fatores que estão sustentando a queixa dele, que estão trazendo essa dificuldade para ele resolver um ponto. O que está impedindo ele de chegar onde ele quer, seja um emagrecimento para a saúde, para a estética, seja um controle da diabetes, seja sair do estado de obesidade, o que ele está relatando, enfim. Então, eu preciso, dentro desse raciocínio clínico, entender quais são esses fatores. E a partir desses fatores, eu vou começar a fazer, né, novamente, continuar um raciocínio clínico que vem de uma resposta muito rápida, um raciocínio muito rápido, que ele vem de o quê? Todo um background meu, de experiência, de estudos que eu já li, de pós-graduação que eu já fiz, de mentorias que eu participei, de tutorias que eu participei, enfim. E esse raciocínio clínico vai vir de todo um background, numa análise muito rápida que você vai fazer ali na hora, de toda a experiência que você já teve. E esse raciocínio clínico ele demora para desenvolver. Então, se você está começando agora os atendimentos, ou se você já tem um tempo de atendimento, mas você nunca olhou para isso de uma maneira mais intencional, mais reflexiva, provavelmente você vai ter dificuldade de fazer esse raciocínio clínico com assertividade. Talvez você demore para fazer o raciocínio clínico. Por quê? Porque isso leva tempo,
leva erro e leva também feedback de tutores ou colegas ou pessoas que vão olhar para você de fora e vão falar, cara, esse raciocínio clínico de fato foi assertivo. Parece que nesse caso o que está levando essa pessoa a comer mais à noite é isso e você fez uma boa anamnese, fez uma boa conclusão, teve um bom raciocínio clínico. Esse é o diagnóstico correto. Beleza. Então, novamente, tá? Se você tá olhando aqui agora e fala, cara, talvez minha maior dificuldade seja essa, eu tô com dificuldade de entender esse raciocínio clínico. Eu escuto o paciente tal, eu mapeio várias coisas, mas na hora que eu mapeio tudo, eu olho para aquilo e falo, cara, e agora? O que eu faço com esse monte de informação? Esse é o raciocínio clínico. Porque na hora que você faz o raciocínio clínico, o que você vai entender? O que é clinicamente relevante ao alterar. Então vamos trazer um contexto aqui que eu vou simplificar para a gente não ficar aqui horas e horas, já tá dando 16 minutos aqui, minha ideia é não ficar 2 horas no audiocast, mas vamos supor que a gente fez um bom raciocínio clínico e desse raciocínio clínico a gente entendeu que o paciente na nossa frente não está conseguindo ter adesão na dieta porque ele está sob estresse crônico. E aí, vários estressores ali empilhados, né? Ele tá com problema na família, ele tá com problema no trabalho, ele tá com problemas com ele mesmo, pessoal ali interno, de cara, eu tô tentando fazer dieta, mas eu não consigo, eu tô com questões no trabalho que eu não consigo resolver, a percepção de autoeficácia dele tá ficando reduzida, ele tá ficando desmotivado, esse estresse crônico vem aumentando, tem vários estressores ali. O sono começou recentemente a ser prejudicado, a adesão na dieta cada vez pior e você tem que esse monte de informação falou, cara, o ponto-chave é, quando eu questionei ele quando que isso tudo começou, ele me relatou tal, e a gente chegou à conclusão que é estresse crônico. Beleza, ele tá um tempo aí já sobre estresse de estressores, né, de questões financeiras, familiares, pessoais, etc. Vamos trazer aqui mais pro lado mais caótico, né, para ficar fácil de visualizar isso. Vamos trazer pro extremo, porque fica fácil a visualização, porque quando é algo mais sutil é difícil da gente conseguir pegar o raciocínio, né? Mas por enquanto trazer o extremo que faz sentido. Então vocês concordam comigo que uma pessoa que está com dificuldades no aspecto financeiro, no aspecto pessoal, no aspecto familiar e tudo mais, vários estressores ali, você concorda comigo que a alimentação vai ficar prejudicada? E você concorda comigo que tudo que eu passar para esse paciente sobre estresse crônico na dieta, enquanto ele não resolver esses estressores, ele não vai conseguir seguir dieta, provavelmente? Né? A maioria das pessoas sobre estresse crônico muito forte não vão conseguir fazer dieta porque elas não vão dar atenção suficiente, não vão ter contexto fisiológico mesmo, biológico para conseguir colocar em prática uma orientação minha, uma prescrição minha. Então, eu, enquanto clínico, entendi o quê? Cara, eu fiz um bom raciocínio clínico e esse cara tá sobre estresse crônico. Eu posso passar a dieta para ele, eu posso ali trazer a dieta que, caso ele siga, vai cumprir os objetivos que ele busca, vai trazer os benefícios que ele busca na saúde, na estética, enfim, na qualidade de vida. Só que eu preciso trabalhar para favorecer essa adesão no planejamento. O planejamento está ali, ele pode ter acesso ao planejamento, você pode deixar ele ciente de que, ó, o planejamento está aqui, teoricamente seria isso daqui mais ou menos que você precisaria fazer, só que a gente precisa então tal. Aí você aponta para ele, dá feedback, ó, de tudo que a gente conversou, eu percebo que por conta de tal, o estresse crônico está impossibilitando você fazer dieta. Você consegue perceber isso também? E ele confirma. Então vocês estão num acordo ali, você compartilhou informações com ele. Isso faz parte de uma parte, né, da consulta, que é o compartilhamento de informações, a segunda parte da consulta. Para ir para a terceira parte da consulta, que é a tomada de decisão compartilhada. Então, primeiro você compartilha as informações, o que você vê, dados, tudo mais, e a partir disso você começa a fazer uma tomada de decisão compartilhada. Então, nessa fase, você tem que ver, né? Beleza, a gente não está num acordo comum aqui que o estresse crônico é o que a gente precisa trabalhar nesse momento. Bom, o que hoje é um estressor para você? E você pode fazer algumas perguntas em catálogos, que a gente chama, né? Que é uma técnica de entrevista. O que pode gerar estresse é X, Y, Z, né? Então você vai, por que catálogo, né? Você vai dando um catálogo para a pessoa. Pode ser sono, pode ser questões financeiras, pode ser questões familiares, pode ser isso, pode ser aquilo. Você se reconhece em algum desses pontos e a pessoa começa a trazer, cara, meu sono realmente está muito prejudicado, recentemente comecei a ter problemas em casa com a minha mulher,
recentemente eu comecei a ter problemas no trabalho, recentemente tive um corte ali do meu salário, porque tal. Então a hora que você traz a pergunta em catálogo, a pessoa consegue meio que entender, porque você pergunta pra ela, cara, o que é um estressor hoje na sua vida? Talvez ela não saiba, talvez ela comece a relatar coisas que deixam ela irritada. E não necessariamente um estressor nos deixa irritado, tá, pessoal? Então, aí também faz parte do seu, né, papel entender o que é um estressor, o que é estresse de fato. Estresse não é irritabilidade. O estresse crônico pode gerar alteração de humor e irritabilidade, mas não todos, tá? Então, beleza, ele começa a trazer ali. E aí você começa a entender. Então, cara, a gente precisa melhorar esse estresse. E tem alguns pontos aqui que são alguns estressores para esse paciente. Ele contou sobre a questão financeira, ele comentou sobre a parte da família, ele comentou quando ele erra na dieta é um estressor para ele, porque ele fica decepcionado com isso, ele percebe que ele não é capaz de nem fazer dieta, coisas nesse sentido. E aí, beleza, você começa a entender, cara, o que é possível mexer ali? Você pode fazer um questionamento socrático, né? Dito tudo isso, o que você acha que hoje você consegue amenizar de estresse? O que hoje você consegue mexer? E a pessoa começa a trazer algumas questões lá. Talvez ela não consiga mexer no trabalho por agora, porque talvez não dependa dela, talvez dependa de uma decisão de um gestor, de um líder de equipe, de um chefe, por aí vai. E também a gente não consegue necessariamente trabalhar essa questão com o paciente, né? Como ele melhorar na carreira dele. Isso não vai fazer parte do papel do nutricionista. Mas outras coisas sim, às vezes ele traz para você, cara, eu acho que se eu conseguir dormir melhor, igual você falou, eu posso amenizar um pouco esse impacto do estresse, eu tô dormindo realmente muito mal, etc, etc. E aí vocês começam a conversar e você vai ter que fazer uma intersecção, um ponto em comum entre comportamentos e aspectos são clinicamente relevantes, entendendo que o que é clinicamente relevante é reduzir estresse crônico. O que é relevante para reduzir esse estresse crônico? Você vai achar ali algumas coisas. Dentro dessas coisas que você achar, você pode, às vezes, achar que o principal fator para reduzir o estresse é ele ter um aumento de salário. Você vai conseguir resolver isso? Você, enquanto clínico, não consegue resolver isso, né? Então, já perto qual que é a intersecção, né? Tem que ser algo relevante, tem que ser algo que você consegue trabalhar na clínica, que você tem expertise, que você tem conhecimento, que você pode ajudar dentro do seu escopo de trabalho, e tem que ser algo também que o paciente está disposto a mudar. Então aqui já morre, né? Já mata a questão, por quê? Porque você provavelmente não vai conseguir ajudar esse paciente a ser promovido. Então já tem essa limitação, beleza. É relevante? É. A gente consegue ajudar? Não necessariamente. Agora, tem coisas que a gente pode ajudar, como por exemplo, se ele errar menos a dieta, ele vai se sentir menos fracassado. Fracassado aqui, vamos supor que ele trouxe nas palavras dele, né? Quando eu erro a dieta, eu me sinto um fracassado. Beleza. Se ele errar menos a dieta, ele vai se sentir menos fracassado, percepção de autoeficácia dele pode melhorar um pouco, e isso pode refletir em outras áreas da vida, porque se eu tô conseguindo fazer dieta, cara, talvez eu consiga fazer uma tarefa aqui do trabalho, etc, etc, etc. Beleza. Só que ele não está disposto a mudar às vezes isso. Porque às vezes para ele melhorar essa adesão na dieta, ele vai ter que fazer um comportamento, uma atitude X. Ele não quer mexer nisso agora. E a gente chegou então aqui para simplificar o raciocínio, a gente fez toda uma conversa com esse paciente e a gente entendeu, cara, o que a gente consegue trabalhar é o quê? O sono. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar na clínica, eu enquanto nutricionista consigo influenciar e ajudar, tenho informação, tenho competência técnica para ajudar esse paciente. Ele tá disposto, ele verbalizou, eu posso mudar o sono, cara, é algo que eu posso e tô disposto a mudar. Legal. E é relevante pro estresse? É. Um bom sono amortece o impacto do estresse crônico. Se a pessoa conseguir melhorar a qualidade do sono, a quantidade em horas do sono, vai amortecer esse estresse. E vai abrir uma janela, vai abrir uma pequena frestinha de luz, uma pequena fresta de oportunidade para que a partir da melhoria do sono, talvez ele melhore um pouquinho ali esse ambiente fisiológico dele, que permite ele melhorar um pouquinho outros comportamentos, e é esse pouquinho que vai trazendo um contexto mais favorável. Para o quê? Para que ele faça dieta, mas para também que ele consiga ter uma boa relação com a família, para que ele consiga melhorar no trabalho. Legal. Então a gente vai depois de entender, a gente chegou então que o sono é muito importante. A dieta tá lá, a gente passou a dieta, mas se ele não dormir melhor, ele provavelmente vai ter muita dificuldade de seguir a dieta. Então, o que a gente vai trabalhar então nesse acompanhamento na parte comportamental? A dieta tá lá, já tá prescrita. Na parte comportamental, a gente vai trabalhar a melhoria do sono, então, o aspecto do sono. Por quê? Porque ele é clinicamente relevante, ele é o nosso comportamento-alvo, que eu chamo. Então, o sono é o nosso comportamento-alvo que a gente vai estabelecer metas, metrificar, fazer um planejamento passo a passo, monitorar, fazer a reavaliação até resolver isso. Beleza. Metas.
A meta ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. Se o paciente está dormindo 5 horas, então ele tem que colocar uma meta de quantas horas? O ideal é pelo menos 7 horas. Só que o paciente falou que não tem como dormir 7 horas, é impossível. Só que de 5, ele falou que uma meta de 6 horas e meia parece que é viável, parece que é possível. Então, teoricamente, 6 horas e meia é o ideal, pensando em todos os dados que nós temos? Não. Mas para esse paciente, clinicamente, não é importante e relevante ele sair de 6 horas e meia, de 5 horas para 6 horas e meia? Ele ganha 1 hora e meia mais de sono. Ele ganha, né? Se você colocar isso vezes 7, ele vai ganhar mais de 7 horas, 9 horas de sono na semana. É muito relevante. Então, mesmo que não está dentro das guidelines de recomendação de sono, beleza. Então, a gente vai trabalhar uma meta de 6 horas e meia. Qual vai ser a métrica que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a métrica, então, se a meta aumentar de 5 para 6 horas e meia, a métrica aqui é muito simples, a gente vai metrificar horas de sono. Você também pode metrificar, caso for importante e relevante, você pode metrificar, além da duração do sono, você pode metrificar a qualidade desse sono. Se ele tiver um relógio, facilita muito, você pode perguntar se tem relógios, esses smartwatch e tudo mais, você tem aplicativos, enfim. E ele fala que sim, então é fácil, você fala, semanalmente ali você pega o registro da semana, anota numa questão aqui, ou me passa, enfim. Combina com ele ali. Não tenho o smartwatch. Como que eu faço então para metrificar? A duração em horas, ele pode metrificar às vezes com algum aplicativo de celular. Se você souber de algum aplicativo, você pode estimular ele. Ou ele pode simplesmente contabilizar, cara. Fui dormir tal horário, acordei tal horário. Vai ser um cálculo mais por cima, mas já é algum tipo de metrificação, e a qualidade do sono você pode metrificar pela percepção dele, de como que ele acordou, como que foi o dia, ele pode dar uma nota de 0 a 10 dentro da percepção dele. É a melhor metrificação? Não, né? Não é a mais precisa. Assim como também os relógios inteligentes não são os mais precisos, eles não são equipamentos validados padrão ouro para qualidade de sono, mas é uma ferramenta útil ali para o dia a dia, né? Para democratizar essa metrificação e tudo mais, né? Para um estudo científico, não. Para um estudo científico não vai fazer sentido. Beleza. Se a gente tem, então, uma meta clara de 5 para 6 horas e meia, não é melhorar o sono. Melhorar o sono não é meta, é uma intenção. Eu quero melhorar o sono, não é meta. O que é melhorar? Precisa ter dado, né? De 5 para 6 horas e meia. Qual que é a métrica que eu vou utilizar? Eu vou metrificar esse comportamento, que é a duração dele, que é a quantidade de horas dormidas, tá? Planejamento passo a passo. Como que eu vou, então, atingir essa meta? Como que eu vou fazer essa metrificação? Né? Perdão, como que eu vou atingir essa meta do comportamento? Né? Aí a gente entra em outros comportamentos que podem ser comportamentos-alvos que vão ajudar nesse comportamento-alvo que é clinicamente relevante, que é o sono. E aí você começa a trazer um planejamento que... Cara, o que te impede hoje? Que é somente socrático, né? O que te impede hoje de dormir melhor? E ele começa, cara, acho que talvez o celular, tal. E vocês entendem que o celular tá atrapalhando muito. Você pode colocar um planejamento passo a passo de... Beleza, então a gente vai colocar o celular ali, né? Você chegou num consenso com ele, perguntou, cara, como que você poderia reduzir o celular? Ele falou, acho que eu posso desligar o celular umas 2 horas antes de dormir, porque eu já não tenho mais trabalho, tal. Então vamos supor que vocês chegaram lá, então a gente vai fazer um planejamento que é todo dia, ali umas 2 horas antes de dormir, você vai desligar o Wi-Fi, já vai responder tudo que precisa, familiares, pessoas ali do trabalho, e-mail, enfim, você vai finalizar tudo tudo que você tem que fazer no celular de profissional e pessoal, você vai finalizar. Você vai desligar o Wi-Fi, você vai deixar o celular então lá, igual você comentou, lá na cozinha. Você vai colocar um despertadorzinho que você tem lá na sua casa, vai comprar a pilha para ele, que ele tá parado, você vai colocar a pilha nele, você vai usar o despertador ali que não é do celular. Por quê? Porque a hora que você for dormir, não tem celular na mesa, no criadinho ali do lado, não tem celular perto de você, então você vai conseguir ali ter maior chance de não usar esse celular antes de dormir. E talvez a gente aumente essa 1 hora e meia ali que tá faltando, né? Que a gente combinou, porque você tá ficando 1 hora e meia ali no celular, rolando rede social e outras coisas. Beleza, esse é um planejamento passo a passo. E esse planejamento passo a passo que depende do comportamento, dependendo do paciente, o quão motivado ele é e tudo mais, ou quão relevante isso é, ele pode monitorar isso também. Ele pode, então, metrificar e monitorar o comportamento de redução do celular. O comportamento de... Às vezes pode ser simples, pode ser um traqueamento de hábitos simples. Ele coloca assim, celular 2 horas antes de dormir. Sim ou não? Sim, eu consegui desligar o celular 2 horas antes de dormir. Não consegui desligar o celular antes de dormir. E aí, se caso ele chegue numa próxima consulta e não atingiu a meta de sono, de horas de sono ali, ele está em 5 horas e meia,
Quando ele olhar o traqueamento de hábito dele, vai perceber que, sei lá, de 90 dias, 30 dias só conseguiu fazer essa questão do celular. E nesses 30 dias que ele conseguiu reduzir o celular, foi os dias que ele dormiu melhor. Então isso dá um dado, dá uma informação para que nos próximos 90 dias ele comece a intensificar mais essa parte do celular. E aí o próprio fato de usar menos o celular, agora pode ser o comportamento-alvo a ser monitorado. A meta pode ser agora em cima do celular, porque entende que se ele reduzir o celular, ele melhora o sono, e se melhora o sono, melhora o estresse crônico. Isso faz parte de um raciocínio clínico e isso faz parte de trabalhar com mudança de comportamento, percebe? Não necessariamente você saber a fundo ali todos os níveis de ação da dopamina que motiva um comportamento, etc, 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 vai te ajudar ali na prática clínica. É questões assim que se trabalha na prática clínica. Lógico, quanto mais embasamento e background você tem do que é um comportamento, como que um comportamento ele é sustentado, motivado, né? O que precisa ser feito para mudar um comportamento. Quanto mais background teórico você tiver, mais fácil o seu raciocínio clínico. Porque você consegue assimilar e conectar muitas informações que esse paciente trouxe e trazer um raciocínio clínico mais apurado. Mas ele parte disso. Ele parte dessa simplificação na prática. Porque na prática você não vai trabalhar com dopamina. Na prática você vai trabalhar com, cara, o que está dificultando você a fazer tal coisa? E começar a trabalhar aspectos para mudar esse comportamento, está sendo prejudicado, ou favorecer comportamentos que beneficiam e por aí vai. Então, você vai estimular esse paciente a monitorar, a se auto-monitorar. Então, ele se auto-monitora, ele monitora lá o uso do celular, ele monitora o sono, e aí depois você vai acompanhar. Então, o acompanhamento, ele parte disso. Ele não é de você ficar ali horas e horas no suporte. O acompanhamento não é você ficar dando suporte no WhatsApp 24 horas por dia, 7 dias na semana, se sobrecarregando, ficando ansioso, ficando estressado, achando que quanto mais disponível você está para o paciente, tudo que ele precisar ele vai te acionar e você vai fazer um bom acompanhamento. Não, o acompanhamento ele é acompanhar o quê? Se vocês definiram que o importante é o sono e para melhorar o sono é o uso do celular, vocês vão monitorar esses dois pontos, o sono e o uso do celular. Então você vai acompanhar esse processo, você vai acompanhar e monitorar e ajudar esse paciente a monitorar esse comportamento, essa mudança. Então você vai acompanhando isso pelo WhatsApp ali, por alguns feedbacks que você envia, pelo automonitoramento que você estimulou ele a fazer. Então vocês dois vão acompanhando. Ele acompanha o que é preciso da parte dele, você acompanha o que é preciso da sua parte. Os dois vão acompanhando esses dois comportamentos que você estabelecer em conjunto, até o quê? Até uma próxima reavaliação. Quando é a próxima reavaliação? A próxima consulta, daqui 30, daqui 60 dias, por exemplo. Quando chegar na consulta, ele traz o automonitoramento dele. Se você tiver uma ferramenta de monitoramento, de feedback, você puxa esses dados antes e conversa. Cara, como que foi? Melhorou? Não melhorou? Quanto melhorou? Ah, a gente saiu de 5 para 6 horas. Excelente, dá feedback. Por que saiu de 5 para 6 horas? O que aconteceu? Ah, realmente o uso do celular estava atrapalhando. Dá feedback. Então percebe, parece que o uso do celular tal. O que você pretende fazer a partir disso? Entrevista motivacional. Eu pretendo agora, né, ficar cada vez mais atento ao uso do celular, porque eu durmo melhor, e se eu durmo melhor eu fico menos estressado, tal. Feedback. Então você vai acompanhando isso, ajudando o paciente a entender esses benefícios. A meta, legal, não bateu a meta, mas por ter colocado a meta, ele se propôs a fazer coisas que ele não teria feito, e sem meta você não consegue ter, né, questão de evolução. Ele não bateu 6 horas e meia, mas ele bateu 6. Legal, vamos então manter a meta de 6 horas e meia, mas como que a gente pode mudar o planejamento? Como que a gente pode mudar o passo a passo para favorecer essas 6 horas e meia? Entende? Então melhorou? Beleza. Melhorou o suficiente? Não. Então mantemos a meta e trabalhamos outros aspectos para favorecer essa meta. Melhorou o suficiente? Legal. O que a gente pode então agora trabalhar além do sono? Se o sono está começando a ter uma atração, se o sono está começando a virar hábito, se o uso do celular está começando a reduzir, isso daqui está ficando mais habitual, você fez muito esforço, mas agora está começando a virar algo habitual, qual outro comportamento que a gente pode agora trabalhar? Ah, agora a gente pode trabalhar a questão da fruta que você estava preocupado. Quem sabe? Agora está mais aderente na dieta, quem sabe agora a gente começar a olhar para detalhes mais da dieta. Legal, então agora tem um pouco mais de contexto. Qual que é agora o comportamento relevante? Não melhorou? Mantém a meta. Trabalha outras questões, veja o que pode ser trabalhado. Às vezes faz um manejo emocional desse paciente que ele vai estar desequilibrado ali, emocionalmente abalado, instável, porque ele não conseguiu bater a meta. Mostra para ele o que ele melhorou, mostra para ele que não é tão rápido assim. Regula ele, mantém a meta, repete.
Melhorou? Repete também, faz tudo isso novamente, só que agora para outro comportamento. O que vocês vão trabalhar até a próxima consulta agora que é relevante? É o consumo de fruta? É a melhoria do intestino? Qualquer melhoria que você colocar como meta, qualquer parâmetro que você colocar como meta, seja um parâmetro que não é um comportamento. Ele começar a ter um intestino mais regulado. É um comportamento do intestino, mas não é um comportamento dele necessariamente. Só que tem tudo vai cair em comportamento. Por quê? Porque a hora que você tiver uma meta de ele chegar ali num Bristol 4, porque, sei lá, clinicamente é relevante. Cara, no planejamento passo a passo, você vai ter vários comportamentos que influenciam ele fazer ali atingir uma escala Bristol 4. Entendeu? Então tudo no final vai virar comportamento. Se ele quer melhorar a questão de celulite, se a pessoa quer melhorar a questão estética e tudo mais, sempre vai cair em comportamento. Porque se ele precisa fazer mais dieta, se ele precisa comer mais frutas, se ele precisa comer mais proteína, se ele precisa treinar mais, se ele precisa tal coisa, ele vai precisar se comportar. E aí você ajuda ele a melhorar esse comportamento, você acompanha esse comportamento até a próxima consulta. Quantos comportamentos, Nato? Eu gosto de trabalhar com 2 comportamentos a cada consulta. Por quê? Porque é muito complexo, cara. Você não consegue trabalhar 3, 4, 5, 6 comportamentos de uma vez, porque cada comportamento vão envolver outros comportamentos e é muito difícil mudar comportamento. Então eu recomendo você trabalhar no máximo 2 comportamentos. Muito raramente, quando você tiver muita competência, e também vai depender muito do paciente, se ele tem adesão, autoeficácia, etc. Às vezes 3 metas, 3 comportamentos ali até a próxima consulta, mas é mais raro. No geral, via de regra, eu gosto de trabalhar até 2 comportamentos no máximo, tá? Então, assim, não significa que a pessoa, por estar trabalhando e querendo melhorar o sono, e vocês estão acompanhando mais forte e mais intensivamente a questão de mudança de comportamento em relação à melhoria do sono, não significa que ela não pode comer mais fruta. Não significa que ela não pode melhorar a dieta em outros elementos. Só significa que vocês estão trabalhando o sono agora. Então, tudo que não for isso e a pessoa melhorar é bônus. Porque senão se você começa a trazer para ela, cara, você precisa melhorar o consumo de água, você precisa melhorar a fruta, você precisa treinar mais, você precisa fazer mais cardio, você precisa fazer isso, você precisa melhorar o sono, você precisa tal, precisa melhorar tudo. Eu preciso melhorar tudo, você precisa melhorar tudo. O que é importante melhorar agora? O que é clinicamente relevante melhorar agora? O que é aquele comportamento, aquele aspecto clínico, se a pessoa melhorar, e para ela melhorar algum aspecto clínico, algum exame, alguma coisa, ela vai ter que se comportar diferente? Se ela vai comer diferente, ela está se comportando. Se ela vai treinar mais, ela está se comportando. Se ela vai melhorar o sono, ela está se comportando. Quais comportamentos ela precisa fazer para melhorar algo relevante? E esse algo relevante é o quê? É o comportamento, é o elemento que, se ela mudar, vai resolver boa parte das coisas. Vai ter o maior impacto possível. Você sempre começa pelas pedras maiores na clínica. Entendeu? Então, não adianta ficar sobrecarregando o paciente que ele tem que comer mais frutas quando, cara, tá tudo desabando. Ele tá com o estresse atolado. Ele não quer saber de comer 2 frutas no dia, cara. Você entendeu? Ele precisa comer mais fruta? Precisa. Só que vai ser relevante, né? Qual que é mais relevante? Ele melhorar o sono, nesse caso aqui, treinar mais, enfim, manejar o estresse, ou comer 2 frutas a mais no dia? O que vai mudar 2 frutas a mais no dia? Provavelmente ele não vai conseguir comer 2 frutas a mais no dia porque ele está muito estressado, então a adesão à dieta vai ser baixa. E outra, se ele comer 2 frutas ao dia, não resolve o maior gargalo, que é estresse crônico. Percebe? Então, pessoal, resumindo, né? Você precisa fazer uma boa entrevista clínica para conseguir fazer um bom raciocínio clínico, para entender o que é clinicamente relevante. Isso que é clinicamente relevante, você coloca uma meta, coloca uma métrica para analisar. O que é clinicamente relevante, você vai ter vários comportamentos alvos ali que podem ajudar a melhorar essa questão, né? Esse aspecto clinicamente relevante. Você estabelece um planejamento passo a passo, como vamos fazer isso, né? Que são os comportamentos que vão dar suporte para que isso mude. Veja o que é mais favorável, o que faz mais sentido monitorar. Veja como que esse paciente vai monitorar. Às vezes ele tem mais adesão, às vezes ele tem menos adesão. Tem pacientes que vão monitorar muita coisa, vão ter muita adesão no automonitoramento. Outros vão ter pouca adesão no automonitoramento. Eles vão começar com coisas muito mais sutis, muito mais leves, muito mais tranquilas. E tudo bem. Tem paciente que não vai... A maioria não vai monitorar tudo. Mas a gente tem que ver o que ele consegue monitorar. Vai acompanhar isso, consulta a consulta, vai trabalhar isso e acompanhar via feedbacks. Você vai fazer reavaliações e a partir dessas reavaliações você vai entender, melhorou ou não melhorou? Melhorou, então novos objetivos? Não melhorou, novas orientações, novas metas, o que vamos trabalhar? E você vai repetindo isso até o paciente o quê? Construir vários comportamentos que vão se tornando ao longo do tempo com esforço, com feedback seu, com direcionamento seu habitual, e à medida que vai se tornando habitual, vai se tornando também menos custoso energeticamente falando,
menos custoso cognitivamente falando, e ele pode agora, então, se está habitual, se agora dormir para ele é habitual, dormir para ele é igual escovar os dentes pela manhã, ele faz sem pensar, basicamente ele só faz. Então agora que está habitual, qual o outro comportamento que está habitual, que não é bacana, que ele quer mudar, que a gente vai trabalhar muito forte para virar habitual o comportamento que ele quer mudar, que é um comportamento saudável. E você vai fazendo isso repetidas vezes. E fazendo isso repetidas vezes, o paciente consegue entender o que ele está fazendo para, né? Vamos entender que o objetivo final é emagrecer. Só que, cara, imagina quantas coisas tem que acontecer para esse paciente emagrecer. Se ele não está emagrecendo, ele só acredita que, cara, eu não estou fazendo dieta, não emagreço, ele não está conseguindo entender o progresso dele. E se ele não tem clareza do progresso e o processo que ele tem que fazer para chegar no objetivo final, que é o emagrecimento, se ele não entende essas várias etapas, ele desmotiva. Então, mesmo que ele não emagreça durante 6 meses, mesmo que ele não emagreça durante 1 ano, ele vai estar vendo progresso semana a semana, ele vai estar conseguindo ver progresso mês a mês, e ele começa a ver e ter clareza de, cara, eu estou construindo um contexto que já emagrecer vai ser algo fácil. Porque eu estou construindo toda uma base aqui, todo um alicerce para emagrecer ser fácil. E é por isso que ele vai, aí a gente pensando aqui também, né, na questão nossa profissional, ele vai aderir. Ele vai, não que ele vai ter resultado necessariamente ali de, ele vai perder peso pra caramba do dia pra noite. Não. Mas ele vai começar a ter resultado no sentido de, cara, eu tô vendo progresso, eu tô conseguindo, ele vai aderir, ele vai continuar no acompanhamento, você vai se sentir muito mais reconhecido profissionalmente, você vai ser mais valorizado financeiramente pelos seus clientes e você vai começar a entender o seu papel enquanto clínico, o seu papel enquanto nutricionista que trabalha dentro do comportamento ali, seja alimentar ou não. Tá? Porque você começa a ver que o seu papel é orientar e favorecer a mudança desse paciente e não entregar resultado para ele. Então você também reduz a sua cobrança enquanto profissional. E você fica menos estressado e por aí vai. Você vai ficar menos estressado também porque você agora entende que o acompanhamento não é ficar 24/7 ali no suporte do WhatsApp. Domingo, meia-noite, você tá lá achando que algum paciente vai mandar mensagem. Não, você entende que é esse acompanhamento, é acompanhar essas métricas, acompanhar esse processo, acompanhar esse comportamento que é o acompanhamento nutricional. Beleza? Então, acompanhamento nutricional não é pacote de consulta, acompanhamento nutricional não é vender tempo, acompanhamento nutricional é isso, pelo menos a forma que eu enxergo. Pessoal, espero que tenha agregado aí com vocês, áudio mais longo, mas foi necessário, e um convite aqui para você. Se você assistiu aqui até o final, provavelmente porque você gostou, tirou bons insights, e eu vou trabalhar tudo isso detalhe a detalhe durante 5 semanas na segunda turma da oficina clínica na prática. Eu reestruturei ela, eu vou explicar para vocês, né, como que eu trabalho com acompanhamento nutricional, como que desenvolve esse raciocínio clínico, qual que é o passo a passo, como você trabalha na prática, na vida real ali na clínica. Vai ter conhecimento técnico sobre comportamento? Vai, é importante, mas muito além disso. A gente vai trabalhar na prática, na vida real, como o nutricionista pode trabalhar mudança de comportamento, tá? Como que você pode ser um bom nutricionista que ajuda o seu paciente a mudar comportamentos que vão fazer ele fazer, né, vão ajudar ele a fazer dieta. Então, oficina clínica na prática, se você está ouvindo esse vídeo, esse áudio, na verdade, né, agora em agosto, a gente vai começar em setembro, as vendas começam dia 12 de agosto de 2024, se você está vendo esse vídeo mais para frente já perdeu, talvez tenha alguma turma ou não, mas agora, se você está vendo agora, vai lá no link da bio, clica lá, se cadastra na lista de espera, que você tem R$200 de desconto e também vai ganhar ali quase R$800 de bônus, que é uma plataforma nossa de gestão de clientes, que quem comprar na lista de espera, que é do dia 12 e dia 13, que é a pré-venda, você vai conseguir ter esses bônus, R$200 de desconto no pagamento e R$800 ali quase em bônus de plataforma, beleza? Pessoal, eu fico por aqui, espero que eu tenha agregado para você nesse ponto.